Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 51, onde nós vemos Davi reconhecer os seus pecados. Nós estamos, como já dito anteriormente, numa série de 4 mensagens, já essa é a terceira mensagem, sobre o assunto da queda de Davi. Davi caindo em pecado. Então, nessa série de 4 mensagens, nós estamos falando sobre o que aconteceu com ele, quais são as consequências e tudo mais. E hoje, no tema, nós estamos tratando do Salmo de número 51, onde fala de Davi buscar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Bom, para nós entrarmos dentro do assunto, sabendo exatamente o que está acontecendo, quando Davi escreve este salmo, Davi já havia adulterado, Davi já havia mandado executar o marido de sua amante, e então Deus envia um profeta para falar com Davi. E o profeta Natan, que foi escolhido por Deus para denunciar a Davi os seus pecados. O profeta Natan achega-se a Davi e conta a ele uma parábola, e não anuncia para Davi que estava contando uma parábola. Ele diz assim: olha, um homem rico tinha muitos bens, muito gado, e ele tinha um conhecido, um homem muito pobre, que era seu vizinho, e ele tinha somente uma cordeira. E essa cordeira que ele tinha era tratada de tal forma, com tanto carinho, que dormia em seu regaço. E ele tratava deste animal como se fosse um de seus filhos. E Davi, ao ouvir essa história, ele fica totalmente irado e diz assim: a sentença para um homem que comete isso é a morte. E quem perdeu a sua cordeira deve ser restituído 4 vezes o que lhe foi tirado. Aí o profeta Natan então chega a Davi e fala: tu és o tal, você é quem fez isso. E nós vemos então que Davi cai em si em relação ao seu pecado. É interessante nós observarmos que aparentemente até então Davi não tinha consciência do pecado cometido. Eu imagino que ele tinha para si que ele tinha simplesmente cometido uma transgressão qualquer, que ele tinha feito um ato que era feio, era ruim, mas não era um pecado que tinha ofendido tanto a Deus. E a semelhança de Davi, muito crente comete pecado e entra numa sequência de pecados como Davi fez, e não toma conhecimento para si de que está pecando contra Deus, de que está ofendendo a Deus com suas atitudes, e está automaticamente quebrando a sua comunhão com Deus. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele não deixa de denunciar o pecado dos seus escolhidos. Nós observamos que Deus teve tanto cuidado com Davi, que envia o profeta Natan para anunciar a ele, para denunciar o seu pecado. Assim acontece conosco também. Muito embora hoje nós vivemos num período onde o Espírito Santo habita em nós, e antes de Ele enviar alguém para nos denunciar o pecado, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele se comunica com o nosso espírito, denunciando que nós pecamos.
quando isso não é o suficiente, Deus então envia um dos seus para anunciar o seu pecado. Eu conheço a história de um grande pregador, um grande homem de Deus, usado por Deus de forma maravilhosa. Deus usava para ganhar muitas almas. Deus usava de tal forma que em um determinado culto, ao ar livre, em uma grande cruzada, o céu completamente azul, e ele, para então demonstrar o poder de Deus, ele desafia o povo, diz ao povo que Deus iria dar um grande sinal da sua presença naquele lugar. E então ele determina, ele diz que no céu se cortasse um raio. E então todo o povo olha para o céu e ouve o estrondo de um trovão e um raio cortando o céu de alto a baixo, sem ao menos sequer ter uma única nuvem no céu. Mas este homem acaba entrando num pecado semelhante de Davi e começa a adulterar então com sua secretária. Mas Deus, ele não deixa impune, ou não deixa de denunciar o pecado dos seus amados. E ele, num culto, pregando como visitante em uma igreja, de repente então sobe uma irmã no púlpito e chega ao seu ouvido e denuncia a ele que ele não tinha o direito de estar em cima daquele púlpito, devido à sua condição de pecado. E quem me contou isso estava presente no culto, e diz que esse homem tomou um baque tão grande, que se não colocam uma cadeira atrás dele, ele cai estatelado no chão. Uma reação semelhante ao que acontece com Davi. Porque Davi anuncia nesse Salmo de número 51, que de repente então o seu pecado está constantemente diante dele. E esse homem, a semelhança de Davi, se arrepende de seu pecado, se submete à disciplina da igreja, e hoje novamente serve a Deus de forma grandiosa. Mas o grande problema é que quando se peca, sempre vem as consequências. Mas sobre as consequências do pecado será na próxima mensagem que nós estaremos dando. Deus tratou com Davi e trata com os seus nos dias de hoje também. Vamos fazer uma análise completa desse salmo. Nós vemos que, de início, quando é denunciado o pecado pelo profeta Natan a Davi, glória a Deus. Quando o profeta Natan então denuncia a Davi o seu pecado, Davi automaticamente ele escreve esse salmo, e nós podemos observar que do versículo 1 ao versículo 2, Davi inicia esse salmo pedindo perdão. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi apela a Deus pedindo misericórdia. Davi suplica a Deus por perdão. O versículo 3 ao versículo 5, Davi ele se declara pecador. Diz assim o texto: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado, quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, então, ele reconhece a sua condição de pecador. Ele sabia que ele era um homem escolhido por Deus, que ele foi ungido por Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que Deus estava com ele em todos os momentos, mas ele reconhece que era pecador. Ele reconhece a sua condição miserável, e isso nos serve como exemplo, para que nós nunca venhamos nos orgulhar de sermos escolhidos, que nós não venhamos nunca nos ensoberbecer, porque fomos chamados por Deus para determinada obra. Precisamos compreender que também somos falhos e que nós pecamos. E uma vez tendo entrado na condição de pecador, é necessário então fazer como Davi e reconhecer a sua condição de pecador. Nós vemos que do versículo 6 ao versículo 9, Davi ele reconhece que Deus é quem tem o poder de perdoar. Se Davi ele reconhecesse em outro lugar a possibilidade de consertar o seu erro, ele teria corrido atrás de outros lugares ou outras condições para poder receber o perdão de seus pecados. Em sua época era muito comum ao povo pagão a adoração a Baal e também aos Baalins. E quando um adorador de Baal queria algum milagre, ele não somente pedia a Baal, ele pedia também aos Balaíns. Seria como mais ou menos nós, de repente queremos uma bênção de Deus, então queremos o perdão de Deus, ao invés de buscarmos a Deus e apelar pela justiça que há no sangue de Cristo, então começarmos a rodear e pedir para que fulano, ciclano ou beltrano viesse interceder por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Somente quem tem poder de perdoar pecado é Deus. Nem Cristo perdoa os nossos pecados, nem Jesus perdoa os nossos pecados. Ele é o meio pelo qual Deus usa para que os nossos pecados sejam perdoados. O sacrifício de Cristo paga pelos nossos pecados, mas é necessário então que nós reconheçamos que somos pecadores e então venhamos pedir a Deus vir cumprir a justiça através do sangue de Cristo e perdoar os nossos pecados. Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Maria não tem, José não tem, Pedro não tem, Joaquim não tem. Não há ninguém que possa perdoar os pecados. Não há líder religioso, não há padre, não há pastor, não há bispo que possa perdoar pecados. Somente quem perdoa pecados é Deus. E Davi demonstra esse entendimento. E ele então diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi declara através desses versículos que é Deus quem perdoa os pecados, e ele então apela para que Deus então use o hisopo para poder respingar nele o perdão. O hisopo era uma planta ao qual o sacerdote ele pegava ramos dessa planta e como que um pincel ele molhava sobre o sangue do animal e jogava e respingava sobre o ofertante para que então seus pecados fossem perdoados. E Davi ele pede para que Deus faça o mesmo com ele. Davi pede para que Deus o lave, para que os seus pecados fossem perdoados. Davi reconhece em Deus o único
perdoar pecados. É necessário que nós, como pecadores, então também venhamos reconhecer que só Deus pode perdoar pecados. Do versículo 10 ao versículo 15, nós vemos que ele pede para ser transformado em lugar de ser rejeitado. Nós vemos que Davi, ele sucede o rei Saul. O rei Saul, à semelhança de Davi, também foi escolhido para ser rei sobre Israel. A semelhança de Davi, também foi ungido e cheio do Espírito Santo para reinar sobre Israel. Saul também era homem escolhido de Deus. Mas quando peca, tem uma atitude completamente diferente da de Davi. Davi se humilha e pede a Deus que transforme a sua vida. Os versículos de 10 a 15 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores e os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Diferente de Saul, que se mantém orgulhoso, Davi se humilha e pede a Deus a transformação da sua vida. Ele pede para que Deus venha mudar o seu modo de ser, venha restaurar nele um coração reto. Ele pede para que Deus não tire de sua vida o Espírito Santo. Oração assim todos nós precisamos ter, cada vez que reconhecemos que pecamos. Porque se pecarmos e não pedirmos perdão, podemos até nos esquecer do pecado, mas Deus, ele não se esquece. Ele fica lá estampado, fica lá à vista de Deus. Mas quando reconhecemos que pecamos e então pedimos perdão a Deus, os nossos pecados são apagados, são lançados no mar do esquecimento, e então nós não somos mais cobrados por Deus por esse pecado cometido. Reconheça e peça a Deus para que a sua vida seja transformada. Peça a Deus para que não retire o Espírito Santo de sua vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, porque quando aceitamos a salvação que vem dele, Deus envia para dentro de nosso coração o Espírito Santo, para que esteja conosco todos os dias, para que se cumpra a promessa de Cristo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Davi, do versículo 16 ao 19, ele reconhece que o sacrifício humano não é capaz de apagar os pecados. Davi, a partir deste versículo 16 ao 19, ele deixa bem claro, como ensinamento para nós, que nenhuma atitude humana é capaz de apagar os pecados. Ele deixa bem claro que nada que nós venhamos fazer vai apagar os nossos pecados. Não adianta pegar e ofertar na igreja milhares ou milhões de reais. Não adianta subir e descer escadarias de joelho. Não adianta andar quilômetros e quilômetros com uma cruz pesada nas costas, que isso não vai apagar pecado. Não adianta enviar lanças pelo seu corpo, cortando a sua carne, porque isso não vai apagar os seus pecados. Davi, ele declara: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu o daria. Tu
não te deleitas em holocaustos. O Senhor não tem prazer no sacrifício. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Quando o homem se apresenta diante de Deus, não com ofertas em dinheiro, não com ofertas em sacrifício, mas ele se aproxima de Deus com um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado significa um coração humilde. Então, Deus vem e perdoa os pecados. Não adianta sacrifício nenhum humano. Não adianta nada. Não adianta querer fazer nada. Porque Deus não vai perdoar os pecados se não houver um coração quebrantado, se não houver arrependimento. Como conclusão, algumas vezes se torna necessário que o pecador seja alertado sobre a gravidade de seus pecados. O Espírito Santo muitas vezes ele é obrigado a nos fazer ter sonhos. Muitas vezes ele é obrigado a nos fazer ficar tristes. Muitas vezes isso não é o suficiente. Muitas vezes é necessário que ele envie um dos seus escolhidos para denunciar a nós os pecados. Porque muitas vezes, por termos pecado e não termos nos arrependido, acabamos nos acostumando com o pecado. E quando nos acostumamos com o pecado, o nosso pecado fica estampado diante de Deus. Deus nos ama, e a prova disso é que mesmo que quando nós pecamos, Deus nos dá a oportunidade da reconciliação. O apóstolo João, em uma de suas cartas, ele diz assim, que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos diante do Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo, que irá interceder por nós. Mas Jesus, ele vai interceder por nós se ele encontrar em nós um coração quebrantado e contrito. Os pecados são perdoados quando nós reconhecemos que pecamos, quando pedimos o perdão, quando reconhecemos que só Ele pode fazer isso, só Ele pode perdoar os pecados, quando demonstramos desejo de ser transformados e entendemos que o maior sacrifício que podemos oferecer a Deus é um coração quebrantado e contrito, um coração humilhado diante de Deus, humilde diante de Deus, sem soberba, e contrito. Contrito significa arrependido. É necessário que se apresente a Deus um coração quebrantado e contrito, um coração sem arrogância, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que é falho, e então demonstrar o coração contrito, arrependido. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Você pode se esquecer do pecado que você cometeu, mas o fato de você ter se esquecido não significa que foi perdoado. Você pode ter se acomodado, se acostumado com ele, mas o pecado existe. E enquanto você não se arrepender, e enquanto você não reconhecer que é um pecador, ele estará sempre diante de ti, como Davi denuncia
as minhas transgressões estão diante de mim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi pecou, e pecados gravíssimos. Ele não somente adulterou, ele fez de tudo para enganar a Urias, e não conseguindo ludibriá-lo, então ele lhe dá uma sentença de morte, e ele é praticamente assassinado pelas mãos de Davi. E Deus perdoou. Para mim isso fica bem claro, que não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. A Bíblia nos apresenta Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tinha pecado, mas porque ele reconhecia os seus pecados e confiava em Deus. Siga o exemplo de Davi e reconheça sempre quando você pecar, e peça então para que Deus faça justiça através do sangue de Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E para a próxima mensagem nós estaremos falando sobre as consequências do pecado. Amém? Deus abençoe a todos.